Olá, eu sou a Luara Almeida, sou graduada em Design Gráfico e mestre em Literatura e Crítica Literária pela PUC São Paulo. Minha comunicação hoje se intitula A Materialidade das Ausências, em Lua Cheia, livro de Antônio Guillaupe, publicado pela editora Salamandra em 2011. Vou começar essa comunicação apresentando a obra para aqueles que ainda não a conhecem. É uma noite de lua cheia. O lobo abre os olhos. Entre as folhagens, a raposa está inquieta. Que barulho é esse que acorda os habitantes da floresta? Somente os ursos parecem seguros. Nessa noite de lua cheia, em que a floresta tremeu, seu bebê nasceu. Ellen Lupton, em seu livro Novos Fundamentos do Design, apresenta elementos da linguagem visual. Selecionei alguns que dialogam mais fortemente com a narrativa criada por Guillaupe. Ao longo da apresentação, vou retomando esses elementos, mas logo de cara a gente consegue perceber a cor, a textura, figura fundo, camadas e escala. A leitura de uma obra se inicia pela capa. Nela, a gente já consegue perceber todas as chaves interpretativas da narrativa. As cores preto e branco, intercaladas pelo recorte do papel, que fazem com que a gente veja através da folha, a lua cheia que ilumina e cria sombras, os contrastes gerados entre essa luz e sombra, branco e preto. Gostaria de destacar algumas palavras bastante relevantes na narrativa: noite, perigo, medo e mistério. Pastorru, em seu livro Preto, A História de uma Cor, discorre como o homem sempre teve medo do escuro, mas mais do que isso. Medo da obscuridade e de seus perigos. Medo dos seres que vivem no escuro e nele rondam. Medo dos animais cuja pelagem ou plumagem é da cor das trevas. Medo da noite, fonte de pesadelos e de perdição. Esse medo vem da época em que o homem ainda não tinha dominado o fogo e, portanto, a luz. O domínio do fogo foi um avanço. O imenso medo das trevas já perdia terreno. O escuro já não era mais totalmente escuro. O autor ainda diz que, apesar de não haver muitas simbologias universais para as cores, o preto, em muitas sociedades, está sim ligado à noite. Uma noite ambivalente, até ambígua, mas sempre e em todo lugar inquietante ou destrutiva, que fecunda ou tranquiliza. Com isso, retomamos as palavras que norteiam essa narrativa: noite, perigo, medo e mistério. O preto está aqui, portanto, não por um acaso, mas para nos levar, por meio do literário, a esse sentimento cromático. Porém, em contraponto, temos também o branco, nessa narrativa que é sobre incertezas, mas é também sobre o nascer. Kandinsky diz que o preto tem sempre essa ressonância trágica, é o silêncio sem esperança. Quanto ao branco, o autor diz que é o silêncio que se situa antes de toda a nascença, pleno de promessas e de esperanças. Como diz Pastorru, a noite é sempre ambígua, e nessa narrativa vemos os dois lados, pelos opostos preto e branco. A noite é medo e mistério, mas é também possibilidades de vida. Quando pensamos em um livro-objeto, devemos levar em conta todas as escolhas dos autores e como isso está potencializando a narrativa. Nesse livro, o autor optou por uma técnica de ilustração chamada paper cut, que são recortes no papel que faz a gente ver o outro lado da página. E isso interfere diretamente no aspecto material da obra. As ilustrações são feitas com a própria página recortada, que, por meio de ausências e espaços vazios, faz com que a imagem nos seja revelada. E como isso nos afeta enquanto leitores? Justamente pela ausência, pela construção de significados imagéticos construídos pelo vazio, pela não presença do papel. A ausência material das páginas criam significados. É por meio delas que identificamos o animal da ilustração de cada página. Em cada cena, um animal em silhueta, que se camufla à noite, e observamos, enquanto leitor, apenas pela luz da lua. E aqui identificamos um dos elementos da linguagem visual trazidos por Ellen Lupton. Criou-se em cada imagem uma textura. A gente sente um leve arranhar nas palmas das mãos quando a gente está tateando o livro, causados pelo paper cut, pela ausência do papel.
É como quando estamos realmente no escuro e estamos tateando também o caminho para encontrar uma coisa que os nossos olhos não veem. Criou-se também camadas com essa técnica do paper cut, porque a imagem está sendo construída necessariamente com a página da frente e a página de trás, sobrepondo uma à outra. E criou, principalmente, uma relação figura-fundo, que é o que define a percepção visual segundo Lupton. A autora diz que uma figura é sempre vista em relação ao que a rodeia, que é o fundo. Uma forma preta num campo preto não é visível, pois sem separação e contraste, a forma desaparece. Ao criar ilustrações a partir da figura fundo com o preto e branco, o autor cria uma dupla leitura de cada ilustração no virar das páginas. Em um momento, a imagem está na página branca com fundo preto, e, ao virarmos a mesma página, se torna preta com um fundo branco. A figura fundo se inverte. É como se olhássemos o espaço negativo e positivo causado pela luz da lua, a forma e a contraforma. O que é fundo se torna figura e vice-versa. A inquietação dos personagens também nos é revelado ao virar as páginas. Igualmente causado pela técnica de paper cut, a gente consegue observar os animais de diferentes ângulos. Então, quando viramos as páginas, vemos esse movimento da cabeça do animal olhando de um lado para o outro, em busca desse algo que está inquietando eles, em busca desse barulho da floresta. E que barulho é esse? Podemos notar que nós, enquanto leitores, produzimos um leve barulho ao virar as páginas. Os personagens viram a cabeça ao nosso movimento, ao leve som que causamos na leitura da narrativa. As páginas recortadas se tornam frágeis ao manuseio, porque elas são formadas justamente de tiras muito finas de papel, na formação de cada animal de cada página. No entanto, essa fragilidade é compensada pela possibilidade que se expande no momento de leitura justamente por essa técnica. Falei antes de uma dupla leitura, causada pela ausência e contraste. No entanto, há uma gama de possibilidades de leituras, principalmente se a gente explorar esse vazio. A luz, aquela que o homem demorou para dominar, perdendo assim o medo do escuro, cria uma amplitude física na nossa leitura, como eu vou mostrar para vocês. Podemos projetar as ilustrações em uma parede ou outra superfície, com a ajuda de uma fonte de iluminação através das páginas. Para ampliar a experiência, o ideal é estarmos em um ambiente escuro, como a noite na narrativa. Assim, a atmosfera da história invade o nosso espaço físico, ela se amplia. Literalmente, ultrapassamos as páginas do livro, criamos sombras, ressonâncias da narrativa, sendo nós mesmos a própria lua cheia que ilumina os animais da floresta. Somos agentes do fazer nascer. Essa projeção nos remete ao teatro de sombras, forma de contar histórias por meio de silhuetas, uma tradição bastante antiga, que brinca justamente com essa dualidade de luz e sombra, claro e escuro. A materialidade desse livro nos convida a brincar com o movimento da luz, aproximando e afastando, criando distorções e alternâncias de forma, fazendo ora as sombras dominarem o espaço, ora nós mesmos dominarmos as sombras. Jogando com as escalas, outro fundamento do design que Ellen Lupton aponta. Além disso, há a possibilidade de brincar com a cor da fonte de luz, trazendo novos significados em uma experimentação material poética. Os significados dessa obra estão principalmente nas ausências. O vazio criado pela técnica de paper cut, que gera o negativo e a não figura. O preto e o branco, que por muito tempo foram entendidos como não cores. E claro, a projeção de sombras na parede, que são inapreensíveis. No entanto, essas ausências materiais não são ausências de significados. Muito pelo contrário, eles estão presentes justamente nessas ausências. A poética reside nesses lugares que são intencionalmente vazios. Apreendemos o objeto para além de suas páginas. Expandimos para todo o espaço físico ao nosso redor, ampliando assim a sua narrativa visual. O livro Lua Cheia, de Antoine Guillaupe,
busca, em seus vazios, ampliar a leitura, convidando os leitores a experimentar de diversas maneiras o livro e sua materialidade.